Ontem o Pedro Serrano esteve aqui e falou que na área da justiça é a mesma coisa, que, enfim, está tentando separar ali. Uma coisa é o governo, a política, e ter que negociar com a direita, a extrema-direita no Congresso, que é do jogo, senão você está, né, no lugar errado e não gosta de política. O Lula está certo. Mas o diagnóstico que ele deu na justiça é o mesmo que você está fazendo na economia. Então, quer dizer, temos um problema aí, é fácil de resolver. E o Haddad? Porque o que me preocupa muito? Essa melhora na economia que volta e meia a mídia bomba e vira manchete do Estadão ou da Folha, não se reflete em aumento de popularidade nem de aprovação. Então, está melhor para quem? Para o mercado? Quem que está errando? O que poderia ser feito, na sua opinião? Temos um problema, Kiko. Temos um problema, Houston. Né? Esse problema existe na área econômica, como eu disse. Né? Eu vou te dizer, olha, eu, romanticamente, talvez, acredito que o governo está conformista demais. Existem as restrições que eu mencionei há pouco, que muitos mencionam, né? Mas o governo podia ser mais arrojado. Não precisa ser tão defensivo como tem sido, na minha opinião, na minha avaliação. Né? Então, por exemplo, a política econômica, ela está fazendo sucesso na mídia corporativa, na patifaria Lima, como eu costumo dizer, mas nem sempre ela é defensável. Às vezes não é. E repara, Kiko, quando ela desvia milimetricamente até dos preconceitos da patifaria Lima e da mídia corporativa, lá vem fogo. Lá vem fogo, por exemplo, agora nessa questão de poucos dias atrás, da revisão modesta das metas fiscais primárias que o Haddad anunciou com razão, né? Sobre a popularidade, eu não tenho condições de aferir como é que a política econômica está afetando a popularidade, mas é verdade que os indicadores são mistos, tem vários indicadores positivos, outros nem tanto. Por exemplo, renda melhorou, desemprego melhorou, taxa de desemprego caiu, o crescimento econômico melhorou um pouco, né? Mas a taxa de investimento agregado, que garante a sustentabilidade do crescimento, caiu. E a indústria, que gera empregos de qualidade, que gera progresso tecnológico, caiu também. Então, não é verdade que a economia esteja indo a mil maravilhas, ela está razoável, com indicadores contraditórios, digamos assim, né? Quais são? Contraditórios quais são? Por que isso não vira, enfim, algo que era simplificado naquela famosa frase, a economia estúpido? Isso acabou? Não existe mais? Eu não usaria essa frase que se usou sobre o período médio, né? A economia vai bem, mas o povo vai mal, porque, como eu disse, a taxa de desemprego, que era muito mais alta, caiu para pouco mais de 7%, apesar, veja bem, apesar do crescimento baixo. Então, como dizem os economistas, como nós dizemos, a elasticidade do emprego em relação ao produto aumentou, e não está muito claro por que aumentou, né? Mas o fato é que aumentou, melhorou o mercado de trabalho, né? A renda real, os rendimentos reais habituais, segundo pesquisa do IBGE, também aumentaram, né? Onde é que estão as deficiências? É que esse crescimento pode ser um voo de galinha, para usar uma expressão antiga, se a indústria não se recuperar e se o investimento agregado não se recuperar. Aí entram, por exemplo, as taxas de juros praticadas pelo Banco Central, que desincentivam o investimento. Para quem investir, se A, capacidade ociosa, e B, se a empresa pode ter rendimentos financeiros elevados aplicando seu caixa nos bancos, entende? Então, não há motivo para euforia com a economia, mas vamos reconhecer que o Haddad e a sua equipe enfrentam uma situação muito difícil, uma herança muito ruim e uma resistência muito grande da parte das camadas dirigentes brasileiras de aceitar um mínimo de mudança, né? Toda e qualquer mudança que o Haddad tente fazer para melhorar a distribuição de renda vai ser objeto de ataque barulhento. É o que nós temos visto desde o início do governo Lula. Ataque barulhento, mas no setor da economia, isso se reflete como? Você está se referindo aos ataques ali do 8 de janeiro ou outro tipo de ataque? Não, estou me referindo aos ataques do capital financeiro e da mídia Sim. tradicional, que é
puxadinho desse capital financeiro, né? Então, Sim. por exemplo, o Haddad, com razão, tem tentado, ainda que de maneira modesta, né, tributar mais os super ricos. O Congresso não deixa, a mídia não defende, entende? Tenta silenciar sobre o assunto, né? O Congresso Fisiológico não defende por quê? Porque quem financiou as campanhas desses parlamentares foram os grandes capitais, né? E ninguém gosta de tributo, e os super ricos têm capacidade maior de pagar tributos, mas pagam menos no Brasil e em vários outros países, menos do que a classe média, e menos mesmo que os pobres, ou digamos, a classe média baixa, né? Então, você tem uma situação difícil, porque esse é um problema estrutural do Brasil. É uma sociedade que permanece até hoje marcada pelo seu passado escravocrata. E os brasileiros ricos acham que podem continuar com uma sociedade que ainda é, em grande parte, escravocrata. Querem ter serviços baratos, querem poder pagar pouco aos seus funcionários, né? Aliás, uma crítica ao Lula. Eu li hoje que o Lula disse que nós temos que nos tornar independentes da Bolsa Família quando formos um país de classe média. Errado, na minha opinião. A Bolsa Família ou outra política equivalente, ela tem que persistir mesmo que o país se torne mais desenvolvido com a classe média maior. Por quê? Porque essas políticas dão um piso abaixo do qual ninguém cai. E esse piso tem que continuar. Quando Milton Friedman propôs a primeira versão, um pouquinho mais sofisticada do que é hoje a renda família, a Bolsa Família ou a renda de cidadania, ele desenhou essa política pensando nos Estados Unidos, país de alta renda per capita. Então, não vamos defender as medidas que o governo adotou agora, que o Wellington adotou agora, com esse argumento, a meu ver, fraco, errado no meu modo de ver.